Olá, pessoal. Nesta aula vamos tratar sobre os conflitos urbanos e como eles se manifestam e sobre os princípios que orientam a administração pública das cidades. A vida nas cidades é cada vez mais violenta. As pessoas vivem nas cidades e estão cada vez mais à mercê da violência e cada vez ficam com medo dessa violência. Os conflitos urbanos, eles são decorrentes das disputas dos interesses por parte daqueles agentes, das pessoas que compõem os grupos que pertencem à cidade. Ou seja, existem interesses dentro da cidade que estabelecem grupos, movimentos sociais, estabelecem partidos sociais dentro do espaço urbano. Os conflitos urbanos são decorrentes das disputas de interesse por parte dos agentes que compõem o espaço urbano, os proprietários dos meios de produção, por exemplo, que muitas vezes estão associados a diversos outros grupos com interesses mais capitalistas. E do outro lado, temos os sindicatos, que vão representar e defendem os trabalhadores de diversos setores, e as minorias excluídas, que passam a compor aqueles grupos que estão excluídos dos grandes processos do desenvolvimento, entre eles os próprios jovens. Desenvolvem-se nas cidades contemporâneas um processo de violência e de segregação com a privatização do espaço público. O medo de ser violentado instala-se através de uma realidade social causada pela existência da desigualdade social e é reforçada pela cultura de massa, e através dos meios midiáticos que cada dia nos reforçam com imagens da violência todos os dias, por exemplo. Esse medo torna-se uma justificativa para se realizar mudanças administrativas dos espaços públicos ou privados e nas formas de mobilidade urbana. Isso vai gerando efeitos perversos, como a segregação social e o estabelecimento de uma cultura do medo com o aumento da violência. A violência é um fenômeno que sempre existiu, mas ocorreu uma qualificação da violência urbana, algo que a gente nunca viu antes do processo de industrialização e da formação do espaço urbano. Dentro do espaço urbano ocorrem fenômenos como a criminalidade, a segregação e a exclusão. Uma socióloga e antropóloga chamada Alba Zaloar, ela analisa o crescimento dos crimes violentos que ocorrem no espaço urbano a partir dos anos de 1960. Os crimes de sangue violentos antes eram cometidos em grande maioria em espaços privados. Eram cometidos por pessoas próximas, sendo o principal agravante a vingança pessoal. Nas cidades grandes, essa violência muda. A violência passa a ser cometida por pessoas sem relação ao teu grupo, pessoas estranhas, que vão vitimando especialmente os jovens. A sociologia explica o fenômeno da violência através da desorganização social, a desigualdade de oportunidades e a condição social de pobreza e de etnia que ocorrem nos espaços urbanos. Depois, surgiram teorias explicando o fenômeno da violência como resultante dos processos individuais e comportamentais, como a necessidade do imediatismo, a experiência pela sensação, o conformismo e as orientações musicais, sexuais, entendidas como desvios comportamentais. A violência, inicialmente, era atribuída ao jovem, e vai se desenvolvendo na sociologia uma ideia de que, para se explicar a violência, era necessário analisar a juventude e explicar os fenômenos como as gangues que se formavam em grandes cidades, como em Chicago, Nova York, né? E aqui no Brasil nós temos os exemplos das galeras dos bailes cariocas e etc. A questão de classe social também foi reforçada nas teorias sociológicas, principalmente pela generalização de um comportamento dos jovens filhos de operário, pela homogeneização de comportamentos por meio das roupas, da música, da sexualidade e do uso de drogas. A questão de classe, as condições miseráveis de classe operária foram associadas à explosão da violência, gerando medo nas classes burguesas e uma preocupação com a segurança contra a violência. No campo da antropologia social, Erving Goffman é visto como um dos principais pensadores por analisar o desvio comportamental e a estigma que se desenvolve nas sociedades industriais modernas em segregar ou integrar grupos sociais e relacionar o aumento da violência aos jovens mais pobres. Nos anos de 1970 e 80, teorias sociológicas buscavam demonstrar que a violência nem sempre estava associada a esses desvios comportamentais ou aos pobres. Ocorre uma violência institucional causada pelo Estado e pelas classes burguesas.
Essas análises levam a conhecimento que a criminalização da pobreza, de encarceramento e de estigmação dos mais pobres se baseia em um processo de saneamento social ou limpeza étnica, baseado na segregação dos pobres, cuja maioria da população é preta ou parda. Nesse sentido, Locke Vaquant distingue dois grupos de violência na cidade. A violência vinda de baixo, representada pela explosão de revoltas vinda dos pobres, e a violência vinda de cima, trazida pelo impacto das políticas econômicas e sociais ou ausência delas sobre a condição da vida das pessoas nos espaços urbanos. Nas cidades grandes ou não, é gritante quando observamos os bairros, as formas de moradia e sua população, o grau de conservação dos serviços públicos e de acesso aos meios de transporte. Ocorre com isso uma segregação espacial urbana. Os bairros onde existem pessoas de melhores condições de vida, existem mais serviços públicos, enquanto que nos bairros onde existem mais trabalhadores e pessoas mais pobres, o Estado deixa de instalar os serviços públicos. E é nesses espaços, então, que ocorre o chamado Estado paralelo, onde a violência e o crime organizado começam a tomar conta desses espaços. A segregação consiste na concentração de determinadas classes ou camadas sociais em certas regiões ou bairros da cidade. As crianças, os jovens, quase nunca saem desses espaços e eles não têm acesso aos serviços públicos ou educacionais onde eles são criados e crescem. Isso vai impedindo que essas gerações de cidadãos se tornem críticos das desigualdades e se tornem dispostos a combatê-las através dos movimentos sociais. Outro fator é que as áreas residenciais mais privilegiadas geram serviços aos mais pobres. Os pobres prestam serviços diversos aos mais abastados e acabam por se instalar nas proximidades, criando aglomeros e gerando espaços informais nas cidades de favelização. Então, temos nos grandes centros urbanos áreas mais ricas, e quem é que está trabalhando lá nessas áreas mais ricas? São as pessoas mais pobres. E essas pessoas mais pobres vão se instalando em regiões próximas dos seus trabalhos. Com a globalização e as políticas econômicas neoliberais, ocorre, então, uma reestruturação na organização da administração das cidades. Isso vem ocasionando uma privatização do espaço público. A cidade, ela é vista como uma mercadoria e passa a ser vendida no mercado, ou ela é vista como uma empresa, como um espaço para se ter negócios econômicos. Dois modelos de cidades emergem nessas discussões. Um baseado na lógica de mercado, para distribuir os serviços urbanos, e outro baseado numa valorização democrática e de participação popular na gestão. Ocorre um processo de gentrificação, segregando os pobres das áreas com maiores benefícios do Estado. Novas formas de administrar as cidades emergem com essas críticas a esses processos de gentrificação, como o orçamento participativo ou a economia popular através da economia solidária. O planejamento urbano e a urbanização das áreas não urbanizadas passam a ser as prioridades para os novos administradores públicos. Assim, passamos a ter dois grandes modelos que prezam a administração pública de uma cidade. Um modelo neoliberal, onde vê a cidade como uma empresa, uma possibilidade de ganho econômico e de exploração do capital, e o outro grupo, que vê a cidade como um espaço público, onde deve ser feito, através de um planejamento urbano, através de uma urbanização e os serviços públicos, uma cidade onde todos possam ter qualidade de vida. E você, qual modelo de cidade você defende? Pois é muito interessante você pensar nisso, porque agora, nas próximas eleições, a escolha dos candidatos pode fazer com que a tua cidade se torne uma cidade neoliberal ou uma cidade social-democrata.